Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 87. Salmo de número 87. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí. O Senhor edificou sua casa, sua cidade sobre o monte santo. Ele ama as portas de Sião do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filistia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Em outras versões diz o seguinte: a palavra do Senhor, ela diz assim para nós: todas as minhas fontes estão em ti. Amém? Todas as minhas fontes estão em ti. Todas as suas fontes estão em Deus. Você crê nisso? Aleluia. Deus, Ele não brinca de nos trazer a um lugar e de mostrar que esse lugar você pode se alimentar, você pode mergulhar nele e você pode estar satisfeito nele. Amém? Satisfeito nele. Mas esse salmo é um salmo muito interessante, porque a palavra do Senhor, ela é uma palavra nobre, ela é uma palavra absoluta, ela é uma palavra singela, ela é uma palavra que nos faz, ela nos transporta para algo muito especial. Amém? Muito especial. E eu creio que você vai crescer nesta noite. Eu creio que Deus vai falar com a sua vida, vai liberar algumas coisas para dentro do seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Então observe uma coisa: a importância de Sião, uma cidade localizada aonde? Em Jerusalém. Existe aí uma conexão muito importante, porque logo nos primeiros versículos, põe na tela aí, por gentileza. Logo nos primeiros versículos, o fundamento dela está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Quando eu olho esse salmo, ele me faz transportar lá para o Salmo 48, no versículo 1, onde diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte de Sião. Para os lados norte, a cidade grande, ou seja, coisas gloriosas são emanadas desse monte. Coisas maravilhosas são emanadas desse monte. Quando eu vou para o Salmo 50, no versículo 1, ele diz assim: fala o Todo-Poderoso e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente, e desde Sião excelência e formosura resplandece de Deus. Excelência e formosura. Você vê o quanto é especial esse salmo. Deus está dizendo que ama as portas de Sião. Deus está dizendo que fundamentou
fundamentou não, ele fundou essa cidade. Amém? Nos dois salmos que nós lemos, tanto no Salmo 48 como no Salmo 50, ele fala sobre coisas gloriosas no Salmo 48 e coisas excelentes e formosuras a respeito desse salmo. Eu quero dizer para você que Deus é e sempre será o rio da sua satisfação. Ele sempre será o rio da sua satisfação. Amém? Ele não poupa quando ele diz em Mateus capítulo 11, no versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? Esse é um convite que Deus faz para cada um de nós. Esse é um convite que Deus tem para fazer para nós. Amém? Algo glorioso, algo fundamentado. Amém? Algo que é um convite a qual eu não posso recusar. É um convite a qual você não pode recusar. Amém? Mas o que é Sião? O que é Sião? Existia um desejo. Existe um desejo natural por esse lugar. Eu não estou dizendo para que você desfrute de Sião, que pegue seu avião, pegue um avião da cidade de Aracaju e vá para outro lugar desfrutar, vá para Jerusalém desfrutar da cidade de Sião. Não é isso. Não é isso. É muito mais acerca do que isso. Muito mais. Amém? Esse monte está fundamentado, está em Jerusalém. Mas ele fala sobre uma cidade santa. Amém? Sobre uma cidade santa que você vai desfrutar. Mas a Bíblia diz o seguinte, que ele nos dá vida para que nós desfrutemos nessa vida aqui também. Amém? Então, a minha vida e a sua vida não está fundamentada apenas para ir para Sião, numa cidade natural, para que eu possa desfrutar de algo. Você já pode reinar em vida aqui. Amém? A Bíblia fala que nós podemos reinar em vida. E Deus faz um convite para nós, para que eu e você reinemos em vida. Amém? Reinemos em vida. Aleluia. Aleluia. Agora observe uma coisa. Você acha que encontrar uma fonte nesse tempo de escassez é fácil? Não, não é fácil. Às vezes nós trocamos as fontes. Nós trocamos. Deus, Ele quer te levar à fonte. O Senhor é a sua fonte. Amém? O Senhor é a sua fonte de quê? Fonte de alegria, é a sua fonte de paz, é a sua fonte de satisfação. Amém? É a sua fonte de revelação, é a sua fonte de descanso, é a sua fonte de esperança. Amém? É a sua fonte. E ela está instalada aonde? Eu preciso ir para Israel? Não, essa fonte está instalada dentro de mim e de você. Dentro de nós. Essa fonte está instalada dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Agora observe uma coisa. É interessante Isaac. Isaac, ele pega em Gênesis capítulo 26 e ele começa a reabrir os poços que seu pai Abraão tinha deixado. Os filisteus tinham entulhado esses poços. E ele cavou pelo menos 3 poços para que desse água. No primeiro, diz a palavra em Gênesis 26, ele cava um poço chamado Ezeque. Ezeque significa contenda. Ele cava o poço e ele cria uma contenda porque os filisteus começam a brigar com ele. Mas ele não para. Ele cava o segundo poço. E o segundo poço é Sitna. Aí ele gera uma inimizade. Você vê o que Isaac, aliás, ele quer cavar os poços do seu pai, Abraão. Mas existe uma resistência dos inimigos. Mas ele não desiste, ele não para aí. E ele vai e cava um poço chamado Reobote. E o poço Reobote significa amplitude. E é nesse lugar que Deus quer colocar você. Em um lugar de amplitude, em um lugar de espaço. Amém? Em um lugar que emana a presença dEle. Emana para mim e para você.
Todas as minhas, todas as suas fontes estão em quem? Estão em Cristo Jesus. Tudo que eu e você precisamos está em Cristo Jesus. Todo o seu anseio, toda a sua euforia, amém? Ele vem e diz: aquieta-te, aquieta-te, porque eu cuido de ti. Ele sempre cuida de nós, Ele sempre é a favor de nós, Ele sempre protege os seus filhos, Ele não deixa os seus filhos sozinhos, amém? Ele não deixa os seus filhos passando necessidade, Ele é a nossa provisão, Ele é a sua provisão. Amém? Quando eu saio da minha casa, quando eu venho para o culto, quando eu venho para o templo, é porque a minha fonte precisa encontrar com a fonte de Cristo, porque eu quero beber dela, eu quero me saciar dela, eu quero as revelações que ela emana. Amém? Você não saiu de casa por acaso, você está num ambiente de revelação do Pai. Aleluia, aleluia. Um ambiente de revelação do Senhor Jesus. Um lugar onde emana a presença de Deus. Um lugar onde brota, onde o solo brota água. Agora preste atenção numa coisa. Quando ele fala que onde brota água do solo, isso significa que você está num lugar de fertilidade. Fertilidade, amém? Fertilidade. Deus está querendo gerar em você grandes coisas. Ele é uma semente formidável, uma semente espetacular, mas Ele quer gerar grandes coisas na sua vida. Ele quer que você cresça a 30, 60 e 100 por 1. Ele quer que você caminhe no santo, no átrio e no santo, mas o seu lugar, a sua morada, sempre vai ser no santo dos santos. É um lugar de revelação. Essa fonte é um lugar de revelação para nós. Jesus andou plugado nela. Jesus não se deixou, por mais que ele passasse dificuldades na vida, por mais que a tentação fosse cruel na vida dele, por mais que o deserto fosse cansativo, mas ele tinha uma palavra dentro dele. Ele tinha sempre uma palavra de revelação. Ele não refutava com briga, ele não era disso. Ele dizia: está escrito, está escrito. Porque a inscrição dele, o que estava escrito, o que estava impresso dentro do espírito dele, não era letra, era a revelação da palavra de Deus que saía da boca dele. Eu estou diante de um povo que, quando abre a boca, as revelações do Senhor emana, porque carrega dentro de si uma fonte inesgotável. Essa é uma fonte inesgotável. Amém? Olha, quando Jacó, volta um pouco aqui, Jacó não, quando Isaac, ele começa a cavar os poços e começa a gerar atrito, ele não para até que o poço comece a brotar, até que o poço comece a jorrar água. Eu não sei como está você, eu não sei qual é o seu nível de busca, eu não sei aonde você parou no meio do caminho, mas eu quero dizer para você: não pare até que tudo se conclua na sua vida. Tenha um espírito guerreiro, amém? Um espírito guerreiro. Esse espírito estava no Senhor dos Exércitos, e habita em você também. Habita em você também. Nada pode parar a sua vida. Nada, qualquer obstáculo que venha cruzar o seu caminho, você pode transpor. Qualquer monte que venha atravessar o seu caminho, você pode dizer: saia em nome de Cristo Jesus. Saia em nome de Cristo Jesus. Vá em Deus, comece a cavar em Deus. A Bíblia nos fala o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus, Ele quer mudar a sua sorte. Ninguém bebe de bobeira, ninguém vem para a casa do Senhor de bobeira, ninguém vai para um quarto de oração de bobeira, ninguém vai para uma reunião de oração de bobeira. Alguma coisa vai ser arrancado de nós, mas alguma coisa vai ser estabelecida dentro do nosso coração.
Deus está estabelecendo grandes coisas. E eu quero dizer para você, existe uma hidrelétrica espiritual instalada dentro do seu coração. Amém? Você não depende de uma hidrelétrica de Itaipu. Você depende da hidrelétrica do Espírito Santo de Deus, que jorra água 24 horas na sua vida. E por que você anda seco? E por que você anda cabisbaixo? Levanta-te, resplandece, porque Cristo quer te esclarecer de grandes coisas. A glória do Senhor vai nascendo sobre a sua vida. Levanta, resplandece, não pare no meio do caminho, não pare. Deus não tem um exército de pessoas capengas. Deus tem um exército de pessoas treinadas no Espírito. Você e eu estamos sendo treinados no Espírito. Amém? Treinados no Espírito. Então, por favor, não pare. Por favor, não pare. Em nome de Cristo Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo de 1 a 5, diz assim: tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelo menos seus discípulos perguntarem: és tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide contar a João as coisas que ouvistes e vede. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Perceba uma coisa: João, no Jordão, diz o seguinte: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. No cárcere, ele não sabia mais quem era Jesus. Não sabia mais quem era Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Entenda uma coisa: não são os ambientes que ditam a nossa vida em Cristo. É a convicção que nós estamos plantados nele. Plantados nele. João era o precursor de Jesus. João era aquele que dizia: olha, esse é o Cordeiro. Eu não sou digno de desatar as correias das alparcas dele. Mas João tem um surto. João é preso, está no cárcere, e ele não sabe mais quem é Jesus. E os discípulos foram lá perguntar: mas é ele mesmo? E às vezes nós somos tomados dessa coisa de esquecimento na nossa vida. Quando estamos passando momentos muito bons, Jesus é o máximo. Jesus é nosso amigo. Jesus é o nosso herói. Ele faz grandes coisas. Mas quando nós estamos passando por tribulações, nós dizemos: quem é Jesus? Aonde está Jesus? Falamos de Jesus, mas às vezes quando nós estamos atribulados ou passando por algum refinamento do Senhor, nós não sabemos mais quem é Ele. Nós não sabemos mais que fonte é essa que passa para nós, amém? Palavras de vida. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 57: aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Se alimente dele e por ele você viva. Se alimente dele e você vai ver o quanto é extraordinário a sua vida sofrer uma mutação, sofrer uma transformação. É isso que o Senhor deseja fazer conosco. Quando eu bebo dessa fonte, a minha vida é transformada. Quando você bebe dessa fonte, a sua vida é transformada. Jesus, Ele quer te levar à fonte. Por favor, não seja um empecilho daquilo que Deus quer trabalhar no seu coração. Não seja de forma nenhuma. Deixa Deus trabalhar, deixa esse rio passar na sua vida. Deixa esse rio passar dentro de você. Deixa Ele construir a vida dEle em ti, e você não vai ser abalado. Deixa Ele construir a vida dEle em você. Não são os ambientes, não. Os ambientes não podem ditar aquilo que você experimentou de Cristo Jesus. Não, de forma nenhuma. Porque você pode ter uma experiência com Ele no templo, mas você pode ter uma experiência com Ele na sua casa. Você pode ter uma experiência dele na sua casa, mas você pode ter uma experiência com Ele no seu trabalho. Amém? A fonte jorra. A fonte jorra.
Para quê? Para que você se alimente. Para que você se alimente. Amém? Se alimente. A mulher samaritana em João capítulo 4, ela tem um encontro com Jesus. Jesus revela, você conhece a história, revela toda a vida dela. Essa mulher, ela estava presa a uma tradição. Ela disse: onde é que a gente vai adorar? Em Jerusalém? É onde que nós iremos adorar? É nesse monte. E Jesus dá uma resposta muito enfática para ela. E diz o seguinte: não é nem em Jerusalém e nem nesse monte, é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Observa uma coisa, essa mulher estava presa a um espaço geográfico. Presa a um espaço geográfico. E Deus estava querendo transportá-la para um ambiente da revelação dEle. Talvez você esteja presa a um espaço. Não, olha, eu só vou funcionar se me derem um cargo na igreja. Eu só vou funcionar se eu for ungido a pastor. Eu só vou funcionar se eu fizer alguma coisa e ser destaque. Não, negativo. Funcione, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele te chama de filho. Você é filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Essa fonte que está estabelecida dentro de você. Você não está preso a um espaço. Paulo entendeu isso. Paulo e Silas estavam onde? Estava preso, estava encarcerado. Você vê a coisa como é interessante. João no cárcere não sabia quem era, mas João no Jordão apontava para o cordeiro. Paulo andando no caminho de Damasco tem um encontro com Jesus e de repente ele se vê preso com Silas, porque ele era perseguido, passou de perseguidor a perseguido. Ele vai para o cárcere, mas ele não disse o seguinte: olha, sabe de uma coisa, Silas, eu não vou servir mais a Cristo. Que é isso? Quem é que pode servir a um Deus desse? Que é isso? Ele não falou isso, a Bíblia não me fala isso. A Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor, eles adoraram ao Senhor. Ele acionou a hidrelétrica espiritual que tinha dentro dele. Acione a hidrelétrica espiritual que existe dentro do seu espírito. E quando você começar a louvar, as cadeias elas vão tremer, as correntes elas vão se arrebentar. Amém? Porque o louvor, ele liberta. O louvor liberta. O louvor, ele liberta. Enquanto as pessoas estão presas geograficamente a um espaço, Deus está dizendo o seguinte: para a liberdade eu te chamei. Foi para a liberdade que eu te chamei. Amém? Para a liberdade que eu te chamei. Às vezes as pessoas, elas não compreendem a força que está dentro dela. Elas não compreendem, elas terceirizam a fonte. Elas acham que a fonte do vizinho é melhor do que a dela. Elas servem a Cristo, mas ela diz: não, a oração do pastor é melhor, a oração da pastora é melhor. Eu não estou dizendo que não seja, porque é uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Amém? É uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, mas a sua oração também tem poder. A sua oração também tem poder. Abre a sua boca e comece a louvar. Abre a sua boca e comece a declarar os feitos do Senhor na sua vida. É para isso que o Senhor nos chama. É para isso que Ele estabeleceu as nossas vidas. Foi para isso. Essa fonte é especial. Está dentro de você. Jeremias vai dizer o seguinte. Jeremias diz assim: 2 males o povo cometeu: abandonaram ao Senhor e cavaram cisternas rotas. Ou seja, cisternas que não retêm água. Cisternas que não retêm águas. O que é isso? É procurar resolver a sede que sentimos pela nossa própria força. Nossa própria força. É por isso que o Salmo vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Menção do nome do Senhor. Foi para isso que Deus te chamou, para você fazer menção do nome do Senhor. Não foi para que você viesse a satisfazer apenas o seu desejo próprio. Não, não é isso. Não é só apenas as suas conquistas. Não é isso.
Não é isso. Não é essa cisterna que está embasada em algo humano. Deus é um rio que passa em nossa vida. Deus é um rio que passa na sua vida, Gilto. Deus é um rio que passa na nossa vida, igreja. Amém? Ele é um rio que vai passando na nossa vida. E quando ele passa, ele dá vida. Ele vai dando vida. Aquele que está morto, ele começa a viver. Aquele que está cabisbaixo, ele começa a ter esperança. Amém? Aquele que está sem esperança, ele começa a confiar em Cristo Jesus. É essa igreja que Deus acredita. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus arregimentou você, porque Ele acredita em você. Ele sempre vai acreditar em você. Seja qual for a situação, Ele vai acreditar em você. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 7: quem está farto, pisa o favo do mel, mas para o faminto, até o amargo é doce. Até o amargo é doce. É quando nós vamos tendo fome por coisas que não são do Senhor. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim:
Sabe de uma coisa? Deus, Ele quer que todos nós nos arrependamos. Todos nós. Ele dá a oportunidade para cada um de nós. Cada um de nós. E Ele coloca essas nações, Ele inclui essas nações dentro desse salmo. Ele faz isso. Agora, deixa a Bíblia mostrar para você uma outra coisa. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 11, no versículo 9, repara uma coisa, diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ela da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Põe os seus olhos nesse texto e a gente vai extrair pelo menos duas palavras aqui. Peregrinar. O que é que isso significa? Um indivíduo andante que empreende grandes jornadas. Ou seja, Abraão não fixou residência na terra da promessa. Porque o texto está dizendo no versículo 10, diz o seguinte: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Deus é o arquiteto e construtor. Não era uma Sião física, era uma Jerusalém espiritual. Eu venho e bebo das fontes do Senhor para quê? Eu venho e bebo das fontes do Senhor com qual objetivo? De satisfazer as minhas próprias necessidades? Não, eu bebo das fontes do Senhor, porque eu sei que a minha morada é lá na cidade celestial. A nossa cidade é lá, não é aqui. Aqui você pode sorrir, aqui você pode ser próspero, mas lá você vai ter uma satisfação, amém, incomensurável. O que a palavra de Deus gera em nós é algo sobrenatural. Uma outra palavra que ele aguardava, isso fala de andar em divisor de águas, entre o campo geográfico, que é a terra da promessa, amém? E o anseio por um ambiente de glória. Você tem anseio por esse ambiente de glória? Você tem anseio por isso? Porque Deus quer te introduzir nisso, quer te introduzir dentro de um ambiente de glória, amém? Dentro de um ambiente de glória, aleluia, aleluia. Se ele se apresenta para nós, uma da tradução do nome Abba significa fonte. Deus se apresenta como uma fonte de graça para nós. Deus se apresenta como fonte de cura para nós. Deus se apresenta como fonte de entendimento para nós. Deus se apresenta como fonte de revelação para cada um de nós. Esse Abba está presente neste lugar. O Abba está presente neste lugar. Amém? Ele está presente neste lugar. A Bíblia, ela é fantástica. Gálatas capítulo 4, no versículo 26, ele diz o seguinte: mas a Jerusalém lá de cima é livre, ela é a nossa mãe. A Jerusalém lá de cima é a nossa mãe. Talvez você possa dizer o seguinte: e por que Deus ergueu o Monte Sião? E por que todo esse cuidado, toda essa fundamentação? Sabe para quê? Porque tudo aponta para Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo Jesus. É isso. Os sacrifícios que aconteciam no passado, Jesus vem e faz com um sacrifício só um apenas, com a vida dele, e paga por todos os nossos pecados. A fonte, que é o próprio Deus, começa a se manifestar de uma forma especial, espetacular, para cada um de nós. Cada um de nós.
Ele é uma fonte espetacular para cada um de nós. Cada um de nós. Às vezes nós bebemos da vida que sai, da água que sai da vida das pessoas. E isso é bom, porque você tem água potável que alguém pode beber. Amém? Você não tem uma água que ela é, vamos dizer, transgênica. Você tem uma água livre, uma água especial, que você pode liberar um conselho para alguém, que você pode liberar uma palavra para alguém. Sabe quando é que essa fonte começa a funcionar? É quando eu libero, é quando eu abro a boca. Amém? É quando eu faço isso. Quando você fizer isso, você vai experimentar grandes coisas da parte de Deus, grandes coisas da parte de Deus para a sua vida. É isso que Deus quer que você experimente grandes coisas. Ele quer que você experimente. Ele não quer que você fique estarrecido, estagnado. Ele quer que você caminhe. Ele quer que você desfrute. Ele não vê você como um poço, Ele vê você como um rio. Esse rio traz vida. Ele traz vida em sua vida. Amém? Ele traz vida em sua vida. Jamais abra a sua boca para dizer: olha, eu não tenho nada. Sabe por quê? O inimigo, ele quer fazer pelo menos 3 coisas. Ele quer se apresentar de umas 3 formas, pelo menos. Ele quer que você perca a visão. Ele quer que você se esfrie na fé. E ele quer paralisar as ações de Deus na sua vida. Mas ele não consegue. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Ele te ama de uma forma especial. Se esse inimigo ele quer que eu pare, Deus ele diz o seguinte: eu quero que você avance. Eu tenho territórios para que você conquiste. Eu tenho realizações para você. Eu tenho planos para você. Eu tenho frutificação para a sua vida. Aonde é que eu e você frutificamos? Quando estamos plantados em Deus. Quando essa palavra poderosa ela entra em nós. Quando essa espada que ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, ela é instalada em nós. Amém? Então, por favor, afete a sua geração. Seja um profeta. Seja um profeta. Vire para o seu irmão e diz assim: afete a sua geração. Seja um profeta. Seja um profeta do Senhor. Amém? Faça isso, porque existe uma água especial que vai sair de dentro de você. Vai sair de dentro de você. O que é que Deus ele quer que nós andemos nesses últimos dias? Ele quer que nós andemos atentos. Atentos. Amém? Ele quer que nós andemos com os nossos corações ligados, plugados nele, antenado nele, porque Ele quer fazer algo especial em nossa vida. Ele quer fazer algo especial no Brasil. Ele quer fazer algo especial nessa nação. Amém? E você faz parte de um avivamento sobrenatural que vai acontecer nessa nação. E eu oro a Deus para que nós estejamos vivos, para que nós venhamos a ver crianças, velhos, amém, profetizando, milagres acontecendo, essa fonte dando água, amém, essa fonte dando água nas nossas vidas, essa nação sendo impactada pelo poder de Deus. Aleluia, 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 creia. Eu preciso crer todo o tempo. Eu preciso crer que esse monte de Sião, ele está instalado em mim. E essa conexão dessa nova Jerusalém, quando eu estou plugado em Cristo Jesus, existe revelação de Cristo para mim e para você. Revelação de Deus para nós. Essa é a igreja gloriosa do Senhor desses últimos dias. Uma igreja que vai andar avivada, uma igreja que não vai andar murmurando, uma igreja que destila vinho, destila o próprio vinho de Cristo Jesus nela. Essa é a igreja que você serve, essa é a igreja que nós servimos, amém? Que nós servimos, é essa a igreja que nós servimos. Aonde é que você está plugado?
Quem é que está tentando entulhar os seus poços? Que você está cavando e que está dizendo: olha, não vai dar certo. Será que é o seu próprio desânimo? Será que são as circunstâncias externas? E Deus está dizendo para nós nesta noite: eu sou a sua fonte, igreja. Se você confiar em mim, pode ter certeza, grandes coisas irão acontecer na sua jornada. Igreja, eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Igreja, eu não esqueci de você, você é o meu projeto, diz o Senhor para nós. Você é o meu projeto. Você precisa se sentir incluso dentro desse projeto. Você precisa se sentir incluso nisso. Porque Deus, em tempos, Ele tira uma flecha da sua aljava. De tempos em tempos Ele tira uma flecha da sua aljava. E você pode ser uma flecha de avivamento, Paulina, para esta nação. Você pode ser uma flecha de avivamento, pastor Itamara, para esta nação. Você pode, pastor Jorge, ser uma flecha de avivamento para esta nação. Igreja, você pode sim ser uma flecha de avivamento para essa nação. Deus vai te tirar da aljava. Deus vai fazer grandes coisas com você. Por favor, não desanime. Não desanime. O poder da segunda milha, o poder de andar a segunda milha. Você precisa oxigenar o seu cérebro, você precisa oxigenar o seu espírito, você precisa liberar palavra de vida, você precisa liberar palavras, não é palavras de efeito, você precisa liberar palavras que saem da própria Bíblia Sagrada. Você precisa escutar, porque às vezes os nossos ouvidos, eles estão agravados, os nossos ouvidos estão entupidos, e Deus está dizendo assim: efatá na sua vida, efatá na sua vida, eu estou desobstruindo tudo, efatá na sua vida. Aleluia, aleluia. Deus é um Deus glorioso, Deus é um Deus majestoso, amém? Rios de novidades vão fluir dentro do seu interior, rios de palavra de vida vão fluir do seu interior, rios de restituição vão fluir do seu interior. Opa, peraí, como é que é? Rios de restituição. Quando eu começo a andar na palavra do Senhor, eu começo a declarar aquilo que está nele. E quando eu começo a declarar aquilo que está nele, ele começa a fazer manifestar aquilo que os meus olhos não estão vendo. Os meus olhos não estão vendo. Isaac podia parar no primeiro poço, Isaac podia parar no segundo poço, mas Isaac, ele permaneceu caminhando até o rebote acontecer na vida dele. Não pare até que o rebote ele flua, até que esse local de amplitude, esse espaçamento, você possa tomar posse. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. O que é que impede com que essa fonte flua? A minha murmuração. Quando eu murmuro, eu impeço que essa fonte flua. A minha falta de fé, a minha incredulidade. Eu estou dizendo: Deus, eu não acredito em você. Eu não acredito em ti. Eu não acredito naquilo que sai da palavra. Incredulidade e murmuração são pedras que são difíceis de se remover, e só são quebradas quando eu mergulho na palavra. Quando a minha linguagem começa a mudar, quando os meus pensamentos começam a mudar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é inigualável, se há algum louvor nisso, pensai. A minha mente, ela precisa ser encharcada da palavra de Deus. A minha mente precisa ser encharcada, porque as distrações e as informações que nós às vezes recebemos impedem que as revelações do Pai brotem no nosso interior. Você está plantado num solo fértil.
e você vai dar muito fruto. Muito fruto. Deus não chamou você para perder você para seu ninguém. Deus chamou você com um propósito único. Ele disse assim: filho meu, filha minha, ó, dá-me o seu coração. É o seu coração. Ele só quer esse recipiente onde ele pode derramar da palavra dele, onde pode fazer com que a sua vida possa receber uma transformação formidável, onde ele pode fazer de você um vencedor. Ele vai fazer com que você enxergue que Ele é o dono da sua vida e que nada foge do controle dEle. Nada foge ao controle dEle. Ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Esses três atributos ninguém tira do Senhor dos Exércitos. Ninguém, só Ele tem. Só Ele tem. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece você por dentro e por fora. Foi Ele que te fez. No Salmo 139, Ele começa a tricotar você. Ele começa a desenhar você, porque Ele quer lançar você para grandes propósitos. Amém? Não deixe que essa fonte seja entulhada, nem pelos seus inimigos, nem pelos filisteus. Todas as suas fontes estão em Cristo Jesus. Todas elas. Deus, Ele vem e arrebanha as nações, até aquelas nações que foram horrivelmente usadas para atacar Israel. Ele disse: olha, vem a mim, vem a mim. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele encontrou em um povo gentílicos que somos nós. Nós não somos israelitas, nós somos gentílicos. Nós somos gentílicos. O amor de Deus é tremendo na sua vida, Queiroz. É profundo nas nossas vidas, igreja. Profundo nas nossas vidas. Ele vem com a graça dele e nos chama para Ele. Com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Eu sou Deus da sua vida, da sua vida. Israel, ele tem um encontro com Cristo, com Deus. Quando você abre a Bíblia em Ezequiel capítulo 16, você vai ver que ele faz uma analogia, e você vê que a criança ela vai crescendo, faz uma analogia com Israel. Ela começa a crescer, começa a colocar seios. Deus, ele vai e começa a pegar aquela criança, que já está crescida, e começa a ornamentar, começa a colocar bracelete, começa a colocar colares nela. Mas quando ela cresce, sabe o que ela faz? Ela vai se prostituir com outros deuses. Mesmo assim, Deus, ele tem um amor tremendo por Israel, assim como Ele tem um amor tremendo por nossas vidas. Ele é a sua fonte. Ele é a sua fonte de alegria, de satisfação. Ele não esqueceu de você. Vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que não esquece de nós. Amém? Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia, Senhor. Glorioso é o teu nome, Senhor. Maravilhoso és tu. Poderoso és tu, Pai. Você não pode ser abalado. Mas Deus, eu estou sendo abalado, sim. As minhas estruturas, elas não aguentam. Ele é a tua estrutura. Deus, eu estou com sede. Ele é a tua água. Ele é a tua água. Eu estou cansado de lutar. As minhas armas, elas estão desgastadas. E Deus diz assim para nós: filhos, confia em mim. Eu mudo toda e qualquer situação. Eu faço brotar água no deserto.
Eu mudo tudo, eu faço tudo, eu sou Deus, acima de todas as coisas. Deixe de construir em você essa fonte inabalável. Ah, Senhor, aqui estão eles, estão os teus filhos. Os teus filhos são especiais. Eles estão precisando de Ti, Pai. Enche cada um de nós nesta noite. Libera da Tua presença para cada um de nós neste lugar. Se existe alguém entulhando os nossos poços, as nossas distrações, em nome de Jesus, bata em retirada, mas que esse poço comece a fluir, em nome de Jesus. Que essa fonte gloriosa, ela venha trazer satisfação para cada um de nós. Nós te amamos, Pai, nós te glorificamos, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Feche seus olhos ainda. Eu vou construir